Oi, eu lhe dou as boas-vindas a mais um episódio do podcast de português como língua estrangeira. Meu nome é Eli, sou o seu professor e hoje nós vamos falar sobre uma coisa que não é tão legal, trabalhar até um pouco mais tarde, né? Não é tão legal, mas tantas pessoas têm essa experiência que eu decidi, bom, hoje vamos falar sobre isso. E sem mais demoras, vamos lá. Quando começa a semana, já estou pensando na sexta-feira. Não é que eu seja preguiçoso nem nada, mas é que na sexta tem happy hour com a turma no bar do Raul. Quando caio na gandaia com meus amigos, é como se minha vida mudasse da água para o vinho. Isso porque a rotina no trabalho é maçante. Chego às 7h30, bato ponto e depois me sento diante do computador. Geralmente a Marcinha da contabilidade gruda um recado no meu monitor. Quase sempre é um orçamento de última hora que a firma tem que ter pronto o quanto antes. É sempre uma correria. Ainda tem os moscas mortas com quem trabalho. Cada preguiçoso, vou te contar. Eles não querem fazer hora extra na semana, tampouco querem arregaçar as mangas. No final das contas, sou eu que faço tudo. Mas na sexta, eu me escondo de todo mundo. Se a Marcinha tiver grudado um recado, eu finjo que não vi. Se houver um projeto de que não sou encarregado, eu não me meto. E se alguém me pedir ajuda, eu digo que não. O problema é que às vezes, como hoje, não consigo escapar. A Marcinha veio pessoalmente ao meu cubículo e me entregou em mãos um orçamento que vou ter que preparar ainda hoje. Já são 7 horas da noite. Acho que vou virar a noite aqui nesse trabalho. Ai, ai, ai. Nunca é legal trabalhar tanto assim. Mas agora nós vamos analisar e estudar esse monólogo que a gente acabou de ouvir. Essa pessoa aqui já pensa na sexta-feira. Começou a semana, hoje ainda é segunda-feira, mas ela já está pensando na sexta-feira. Daí ele explica por que ele pensa tanto na sexta-feira. E é porque na sexta-feira ele tem um happy hour, que é como a gente pronuncia a palavra inglesa happy hour aqui no Brasil. O happy hour, que é uma reunião de amigos ou de pessoas depois do trabalho. E ele tem um happy hour com a turma, ou seja, com o grupo de pessoas com quem ele trabalha ou o grupo de pessoas que faz alguma atividade com ele. A gente pode ter a turma de escola, a turma do bairro, a turma do trabalho. Geralmente é um grupo que faz uma atividade específica junto, uns dos outros, né, as pessoas. Eu mesmo participo da turma de professores, né? E minha turma de alunos, de inglês, por exemplo, é uma turma bem grande. Mas ele vai com a turma para o happy hour, hum? E quando ele vai para o happy hour, ele diz aqui que ele cai na gandaia. Cair na gandaia é uma expressão informal. Eu caio na gandaia, eu caía na gandaia, e significa festejar. Geralmente envolve uma festa, muitas bebidas, muita música, é muita bagunça com muita diversão. Cair na gandaia tem um sentido relativamente negativo,
se você disser que uma pessoa sempre cai na gandaia. Ela parece que não trabalha, né? Só festeja, só participa de festas. Mas ele diz aqui que quando ele cai na gandaia, é como se a vida dele mudasse da água para o vinho. Primeiro, ele deve ter uma vida muito chata, né? Ele sempre vai estar caindo em festa, então a vida do dia a dia deve ser muito chata. E quando uma coisa ou uma pessoa muda da água para o vinho, em geral isso significa uma mudança rápida, bem, bem rápida, repentina, ou seja, você não espera, é uma surpresa, você é uma surpresa. E ela muda para melhor, porque a água não tem gosto, mas o vinho é bom. Nem sempre, né? Tem gente que não gosta muito de vinho, mas quando uma coisa muda da água para o vinho, ela melhora, ela muda para melhor muito, muito, muito rápido e de surpresa. Daí, ele continua dizendo aqui: Ah, a vida dele muda da água para o vinho porque a rotina no trabalho, o que ele faz sempre, é maçante. Uma coisa maçante, uma pessoa maçante, um programa maçante, é uma coisa, uma pessoa ou um programa que chateia, que deixa você com muito tédio. Por exemplo, tem gente que gosta de um filme muito famoso chamado a Titanic. São 3 horas de filme. Algumas pessoas gostam muito, elas dizem: Ah, eu adoro o filme Titanic. Mas outras pessoas acham que é maçante. Você fica: Ai, que filme chato. Eu quero fazer outra coisa. É uma coisa maçante. Aliás, eu gosto do filme Titanic, tá? Mas é um pouco longo, então não tenho tempo. Ele aqui diz que chega no trabalho às 7h30. Chega de manhã, ele bate o ponto, né? Ele diz que bate o ponto e depois ele se senta na frente do computador. Bater ponto significa registrar ou informar que você está entrando na empresa para começar o trabalho ou saindo da empresa porque você terminou o trabalho. Por exemplo, hoje eu não bato ponto. Às vezes eu começo cedo, às vezes eu começo tarde, mas quando você tem um tempo fixo, um horário fixo para trabalhar, você tem que bater o ponto, dizer: cheguei, estou aqui, vou trabalhar. Hum? Quando ele bate ponto, entra, senta, olha para o computador, geralmente tem um papel, um papelzinho com alguma coisa escrita nesse papel. Essa coisa escrita, essa mensagem, a gente chama de recado. O recado. O recado é uma mensagem, mas é uma mensagem para lembrar alguém ou informar alguém sobre algo conhecido, geralmente. Por exemplo, eu posso telefonar para uma empresa e dizer: Eu gostaria de falar com o senhor Voland. Daí eles dizem: ele não está. O senhor gostaria de deixar um recado? Ou seja, deixar uma mensagem pequena para o senhor Voland? Eu digo: sim, eu gostaria de deixar recado. Esse recado aqui fica num papel que a Marcinha, é a colega de trabalho, ela gruda esse recado no computador desse homem aqui. Ela gruda significa ela cola. Ela coloca o papel no monitor
e o papel tem alguma substância, o papel tem algum produto que não deixa ele cair. Ele não cai. Ele fica grudado, como se tivesse uma cola, que é uma substância usada para fixar alguma coisa em uma superfície. E nesse recado, quase sempre é sobre um orçamento, né? Esse recado é sobre um orçamento que a firma tem que ter pronto o quanto antes. Muita palavra. O orçamento aqui significa um documento ou um planejamento de quanto você vai gastar e quanto você vai ganhar. Geralmente, quanto você pode gastar com o dinheiro que você tem disponível. Muitas pessoas fazem um orçamento pessoal e muitas empresas fazem um orçamento empresarial, não é? Elas precisam definir, elas precisam decidir quanto elas podem gastar em alguma atividade. A firma aqui é a mesma coisa que a empresa, é só uma palavra diferente. E ela quer o relatório muito, muito rápido. Ela quer agora, se possível. Ela quer o quanto antes. O quanto antes é uma expressão fixa. Significa se for agora, melhor ainda, muito bom. Mas eu quero isso logo, o quanto antes. Daí ele continua reclamando, ele não para. Ele reclama bastante, parece até alguém que eu conheço. Ele diz aqui: ainda tem os moscas mortas com quem trabalho. Cada preguiçoso. Vou te contar. Mosca morta, eu gosto dessa expressão. A mosca é um inseto, geralmente um inseto que aparece quando tem alguma fruta que não está muito boa ou algum alimento que não está muito bom. E a mosquinha, ela vai para aquele alimento porque ela gosta de alimento ruim, alimento podre. E uma mosca morta, né, provavelmente ela não se mexe. Uma pessoa que é mosca morta é uma pessoa preguiçosa, uma pessoa apática, uma pessoa que não se mexe. Geralmente é uma pessoa que não tem ação, ela não faz nada, ela só vive, é a única coisa. E geralmente a mosca morta é preguiçosa. E ele diz aqui: cada preguiçoso. Essa expressão, cada blá blá blá, por exemplo, cada pessoa, cada mulher, cada homem, é uma expressão de reforço. Quando você diz cada preguiçoso, você quer falar? Tem muitas pessoas preguiçosas, uma mais preguiçosa, outra ainda mais preguiçosa. Cada também pode ser usado quando você diz que admira, uau, uma admiração. Por exemplo, se tem muitas pessoas bonitas, muitas pessoas com boa aparência, você pode dizer: ai, aqui tem cada pessoa bonita. Eu estou reforçando a ideia, está mais forte. E aí ele diz: cada preguiçoso, vou te contar. Vou te contar é uma expressão física, perdão, uma expressão fixa. É uma expressão fixa e significa que você está insatisfeito ou insatisfeita com alguma coisa. Por exemplo, ai, português é muito difícil, vou te contar. Não é difícil não, tá? Mas você pode usar essa expressão para significar, para expressar a sua insatisfação. Vou te contar, muito difícil. Mas por que eles são preguiçosos? Porque eles não querem fazer hora extra,
ou seja, eles não querem trabalhar mais do que o tempo comum, o tempo normal. Eles não querem trabalhar até 6, 7, 8 horas da noite. Nada de hora extra. Tampouco querem arregaçar as mangas. Tampouco, e aqui vai um recado, uma mensagem minha para os meus amigos que falam espanhol. Tampouco é, sim, uma palavra brasileira e significa também não. Você pode dizer também não ou tampouco, não faz diferença. A diferença é que tampouco é uma palavra um pouco mais formal. Ou seja, eles não querem fazer hora extra e também não querem, tampouco querem. Arregaçar as mangas. Arregaçar as mangas significa você começar ou se envolver com um trabalho, geralmente um trabalho difícil ou um trabalho que exige um trabalho pesado. As mangas são as partes da camisa ou da blusa por onde os seus braços passam. Então, cada camisa normalmente tem duas mangas, uma do lado direito, uma do lado esquerdo. E arregaçar as mangas, então, começar a trabalhar, fazer um trabalho que exige esforço. No final das contas, ele faz tudo. Ele quem arregaça as mangas. Ninguém quer fazer nada. Daí, ele diz: tá, todos os dias, segunda, terça, quarta, quinta, é assim. Mas na sexta, ele muda um pouco. Na sexta, ele diz: eu me escondo de todo mundo. Ele finge que não viu o recado da Marcinha. Ele não se mete, ou seja, ele não se envolve nos projetos que não são responsabilidade dele. Ele diz: ah, não, nisso eu não me meto. Ou seja, eu não me envolvo com isso. Só que às vezes tem um problema, como hoje. Hoje ele tem um trabalho extra, ele vai fazer hora extra. Ele vai trabalhar mais, porque ele tem um orçamento para preparar ainda hoje, nessa sexta-feira. E aí ele diz: nossa, são 7 horas da noite. Acho que vou virar a noite aqui nesse trabalho. E virar a noite significa passar a noite acordado até a manhã seguinte. Normalmente as pessoas viram a noite quando elas caem na gandaia. Elas vão para as festas, participam das festas e viram a noite. Então, virar a noite é basicamente esse significado. Tem gente que vira a noite estudando, tem gente que vira a noite trabalhando e tem gente que vira a noite porque não consegue dormir. Tem insônia. Eu sei que esse não é o caso de vocês, por isso, agora a gente vai continuar. Vamos escutar o monólogo mais uma vez, mas dessa vez na velocidade normal. Quando começa a semana, já estou pensando na sexta-feira. Não é que eu seja preguiçoso nem nada, mas é que na sexta tem happy hour com a turma no bar do Raul. Quando quero na gandaia com meus amigos, é como se minha vida mudasse da água para o vinho. Isso porque a rotina de trabalho é maçante. Chega às 7h30, bato ponto e depois me sinto diante do computador. Geralmente a massinha da contabilidade gruda um recado no meu monitor. Quase sempre é um orçamento de última hora que a firma tem que ter pronto o quanto antes. É sempre uma correria. Ainda tem os músicas mortas com quem trabalho. Cada preguiçoso. Vou te contar. Eles não querem fazer hora extra na semana, tampouco querem arregaçar as mangas. No final das contas, sou eu que faço tudo. Mas na sexta, eu me escondo de todo mundo. Se a massinha tiver grudado no recado, eu finjo que não vi. Se houver um projeto de que eu não sou encarregado, eu não me meto. E se alguém me pedir ajuda, eu digo que não. O problema é que às vezes, como hoje, não consigo escapar. A massinha veio pessoalmente ao meu cubículo e me entregou em mãos um orçamento que vou ter que preparar ainda hoje. Já são 7 horas da noite e acho que vou virar a noite aqui nesse trabalho. Ai, ai. Muito obrigado por ouvir este podcast. Ele foi produzido por mim, Elia Kim Souza, do site www.portuguesewithali.com.
Se você tiver dúvidas, perguntas ou qualquer coisa, manda lá. Eu recebo e-mails ou então mensagens diretamente por esse podcast ou então no meu site. Até lá, tchau!